É isso aí. E ele está onde agora? Ele tá aqui, olha lá. Pedro, Ah, tá brincando. ela comendo. Que lindo. Ele tem quantos anos? Ele tem 1 ano e 10. Ah, igualzinho a minha neta. Minha neta tem 1 ano e 10, 1 ano e 10. igualzinho. Eles pegam. Ela está Quase um resfriada gol. de novo, né? Se virou o tempo aqui, ela já está com o nariz escorrendo de novo. Foi só virar, estava sol, estava bom, choveu, esfriou, pronto, já ficou ruim. E É a ela mesma pegou uma coisa. virose muito forte quando ela entrou na escolinha, mais forte mesmo, que ela nunca tinha, ela só no peito, né? Que ela mamava só no peito. E até então ela não tinha tido absolutamente nenhuma doença, nada, 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 nada. Foi entrar na escolinha. Aqui é a mesma coisa aconteceu. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Na escola ele pegou 3 resfriados no meio do ano, que é onde, né, período mais frio, e não foi fácil, não. Na escolinha, querendo ou não, né? Esse É, mesmo foi uma virose da escola. então, e ela pegou Inclusive, a uma professora virose falou, estomacal, pegou uma virose no estômago, no intestino, ela ficou super mal, emagreceu absurdamente, assim. Nossa, foi terrível, foram tempos terríveis mesmo. E foi do meio do sofre ano para cá que ela entrou. junto, é. É porque ainda não tem o sistema imunológico, né, desenvolvido, aí ataca. Bom, vamos lá, É Milena, verdade. Se prazer em fosse ver conhecer. bem, vamos lá. Como é que é? Sim. Não, pode Prazer em falar, conhe- pode falar. prazer em conhecê-la, é um prazer, é uma honra, na verdade, estar aqui, né, de alguma forma te ajudando, né? Claro que não sou eu que faço nada, eu só conduzo, né? E tudo que acontece, todas as decisões, a mudança, né? É com você, mas eu estou aqui para te auxiliar e para te mostrar alguns caminhos, né? Algumas soluções aí que você pode Sim. escolher, tá bom? Bom, eu sempre começo com a infância, né? Porque tudo começa na infância, né? Deixa eu te explicar qual é a visão, né, da terapia, enfim, praticamente de todas as linhas, né, de tratamento psicológico. A gente sabe que tudo começa na infância, de 0 a 7 anos. A gente não tem o consciente, né? A parte que julga, a parte que é racional, que consegue dizer o que é bom e o que é ruim, né? Então, a gente absorve tudo o que a gente ouve e como verdade ainda por cima, porque vem dos nossos pais, né? Que são os nossos ídolos, né? E o que eles dizem é verdade, então a gente absorve tudo isso e fica realmente guardado no nosso inconsciente e vai determinando as nossas reações, né? Os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos e reações, consequentemente. Então, me conta um pouco como foi a sua infância, por favor. Bom, os meus pais ah, tinham 3 filhos, né? A mais nova, no caso, desses 3, já tinha 16 anos. E eu, né, minha mãe com 43 anos, veio a surpresa, né? Ah, Veio a Milena depois. E depois disso, com 45, veio a minha irmã mais nova, a Miriam. Na ah, infância, o que eu vejo de diferente entre prós e contras, assim, né? Claro que a gente não se compara, mas tem diferenças, por sim. ter sido criada por pais mais velhos, né? Pais mais Hum, velhos e muito tradicionais. É uma hum, cidade muito pequena, muito, principalmente, né, a minha família, muito religiosa. Então, na cidade envolve sobrenome, religião, e o que que você vai ser, o que que você é, enfim, né, status, esse tipo de coisa, né? Então, tudo é muito julgado. E a gente cresceu nesse meio, assim, de julgamento. Como meus pais são mais velhos, como eu disse, e minhas irmãs sempre... A minha irmã mais velha tem 51. E ela sempre, né, como poderia ser minha mãe, poupando os meus pais. Então, né, aquela coisa sempre não é da mentira, mas da omissão. Tipo assim, olha, né? Não faça isso, ou se você for fazer isso, nem comenta com a mãe.
Isso eu falo que eu já me livrei, já me libertei desse tipo de coisa, porque isso influencia em relacionamento, né? Em amizades, enfim. A gente tem medo de realmente estar decepcionando o outro, né? E tenta sempre estar querendo que o outro sempre se orgulhe de você. E a gente sempre tentando fazer o máximo, né? Se doando a todo limite, a todo custo, na verdade. E aí tá. Então, cresci nessa cidade. Até os 18 eu segui rigidamente a igreja, né? Ainda a Qual igreja igreja? não é a católica, mas Católica. dentro da católica a gente tem o caminho neocatecumenal, que é um aprofundamento Como é que religioso, é o nome? dividido em da religião da religião católica. Não sei se você já ouviu falar. Tem o caminho neocatecumenal. Nunca ouvi falar. Eu fui católica até os Nunca ouviu 18 falar? anos, inclusive, É, né? É. então, esse caminho neocatecumenal, ele é como que eu posso dizer? É um aprofundamento religioso, né? Que o Papa oferece junto com mais alguns catequistas. E, claro, a gente participa da matriz, da base, da comunidade em si, ali próximo da nossa casa, né? Da capela, enfim. Mas tem esse aprofundamento à parte. E eu participei, né, até os 18, aquela coisa, sempre fui obrigada, nunca fui convidada, mas fiz a minha parte, digamos. Minha mãe sempre diz que fez de tudo, que plantou a semente, e hoje nenhum dos 5 filhos vai, assim, como eles vão, né? Então, eu acho que tudo que você aperta demais, uma hora escapa pelos dedos. Então, isso influencia muito porque aquele dia você falando, né, não existe culpa, mas tudo que eu venho a fazer é automático, né? Eu senti essa questão de culpa porque eu cresci dessa forma. E aí minha mãe sempre falou, se você fizer errado, a sua consciência vai apontar. Eu sei disso, porque você sabe de tudo. E esse saber de tudo, às vezes eu falava assim, eu só não queria saber. Mas enfim, né? Casei certinho, como dizem, né? Vamos falar assim, tipo, tudo como manda o figurino, namorar, fazer faculdade primeiro, né? Fiz a casa primeiro, por mais que dentro desse outro relacionamento que a gente vai chegar, né? Uhum. Então, passei muito tranquila, a criar a infância, a adolescência, né? Comecei a namorar aos 17, já focada no que eu queria fazer, estudar e tudo, né? Enfim, esse relacionamento durou 10 anos, bem conturbado a família dele, assim, com traição de pai e mãe, né? Muito solto, o que eu era muito presa neles eram tudo muito solto, né? E para mim, né, eu não tô querendo julgar a forma deles, mas dentro da minha criação era solto, né? E eu acho que ou eu tentei mudar, segurar e não deu certo, ou não sei, né? Enfim, depois disso, eu fechei esse ciclo com esse relacionamento aos 25, né? Terminei em dezembro de 2016, 16. Não, dezembro de 2015. Namorei o Clayton em 2016. Um ano eu casei. Deu 11 meses. Eu casei logo com o Clayton no intervalo bem pequeno, de 3 meses entre um e outro. Nesse casamento fiz tudo certinho, né? Nessa questão assim, vamos, né? Desde o começo, né? Conversar bastante, sempre no começo funcionou. Vamos sempre ter a conversa em dia e, como sempre, né, mantendo a questão da tradição da igreja, que ele também é um pouco, né? A mãe dele mudou bastante em algumas coisas que eu vejo já ela falando, mas, assim, ele é a mesma coisa, eu ouço dele, assim, a minha criação é parecida na questão rígida dele, é meio parecido, assim. E as coisas foram desandando, não é desandando, mas as coisas foram acontecendo, pelo que eu percebi, assim, né? A partir de um ano de casado, que é óbvio, né? Tão pouco tempo namorando, é claro que a bomba vai estourar uma hora, né? Então, o primeiro ano foi difícil, mas assim, tudo foi muito relevado porque ainda parecia um namoro, né? Mas depois envolveu família, né? Vem muita família junto, as duas, enquanto a dele. A minha foi conhecendo ele, a dele foi me conhecendo muito melhor. Então, foi aparecendo as diferenças, que era óbvio, só que o abismo estava muito grande e vem se arrastando, né? Porque
não é compatível uma coisa com a outra. Tipo, desde o começo eu deixei muito claro que eu não aceitava, e até então, eu falo que ou foi uma mentira dele, ou foi uma omissão dele, né? Que eu fui descobrindo aos poucos essa questão de agressividade, essa questão de gritaria, de falta de respeito com mãe, a mãe não tomar posição, que eu não tenho nada a ver, mas assim, né? A falta de união e empatia entre eles. Mas a gente vai conversando sobre o Clayton, né? Ao longo das nossas sessões. E aí veio o Pedro. Descobri que estava grávida e a nossa casa não é própria. A minha casa própria está lá na cidade da Devanilde. E isso pesou demais, porque ele não foi planejado, foi numa troca de medicamento e entre 60 dias eu engravidei. Né? Nisso, inclusive eu estava terminando uma especialização, eu fiquei maluca porque eu grávida e estudando, e grávida e a gente estava já olhando o terreno, olhando casa, e aí ele se frustrou tanto que ele falou que não ia conseguir, largou tudo, abandonou tudo, não queria mais saber, porque, tipo, tava fora do período, não tava na escada. Tipo, 1, 2, 3, não tava dentro da escada. E isso me machucou bastante também, mas a gente esperou até isso daí. Hoje, ele fala para mim, hoje ele pede desculpa sobre isso, e com o Pedro ele vê, ele falou, não, né? Hoje ele não questiona essa questão, mas já foi questionado. Ganhei o Pedro, contra a vontade dele na questão de estar em Autônia, e isso até hoje me arrependo também, já pedi desculpa para ele, Autônia, devido a o que que é? suporte, uma cidade muito pequena. Da É cidade a que você cidade mora. onde nós morávamos, onde ele está. É. Hoje, onde eu estou é Cambé, próximo a Londrina. Ah, tá. Né? E nós fomos para lá, pela família tá toda lá. E ocorreu alguns problemas na pós-parto, né? Então, assim, pesou um pouco por não estar numa cidade grande, né? Com suporte, enfim. Mas também foi superado. Voltamos, superamos aí, né? Porque não estava da vontade dele, como sempre. E, e aí, no decorrer do tempo, essa questão agora da criação é mais uma problemática. Porque, é claro, né? Ele está fora de casa, não participa tanto da rotina, por mais que eu deixe ele por dentro de tudo, absolutamente tudo, feedback da escola, do médico, tudo, tudo. Então, tipo assim, ele quer criar o Pedro como ele foi criado no sítio. Ou eu falo que as coisas mudam, as coisas evoluem. A essência não, o que a gente quer passar, né, tanto o meu quanto a essência dele, sim, mas as coisas evoluem, a gente tem que mudar junto, a gente tem que receber melhora, né? A melhoria sempre é bem-vinda. Só que não Uhum. aceita a crítica, aí vem novamente toda a problemática que tem comigo em cima do Pedro. Ou eu que não estou sabendo criar bem, como ele fala, ou que eu vou criar igual um qualquer um, sabe? Aí às vezes a mãe dele fala alguma coisa, a irmã, que é pediatra, fala alguma coisa, está se formando em pediatria, né? É briga na família agora, parece que a briga na família agora piorou com o Pedro, né? Porque eu não consigo entender ainda, ele não consegue falar com clareza para mim o que é que se passa, o porquê de tudo isso. E as brigas entre nós agora, a relação entre nós dois, tá assim, sabe? Bem ruim. E aí envolve família, porque às vezes não é que eu tomo a dor da Devanilde das meninas, eu falo, olha por outro ângulo, né? Olha, sua mãe não ficou feliz com o que você disse. E aí, pronto, isso já é um motivo de falar assim, você tá defendendo, que não sei o quê, e aí sobra para mim. Uhum. Toda vez, tanto que eu prometi para mim. Não importa seja quem for, eu não vou tomar partido de mais nada. E nem sei se eu tô fazendo certo. Porque eu acho que o casal é para estar junto, para falar assim, olha, isso não foi legal, né? Ó, vamos repensar nisso aqui, independente de quem. Mas eu vejo que aqui eu não consigo, não é questão de vencer ou perder, mas parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, às vezes é melhor nem falar. Eu canso de falar, dá preguiça de falar, porque eu sei, parece que não vai adiantar nada, por mais que eu não deveria pensar assim. Uhum. Mas é o que Diga acontece uma coisa, na como prática, na é que era realidade. o seu primeiro relacionamento? Você não chegou a casar, né? Você não chegou a morar com ele? Ou chegou? Não, Você namorou os 10 não, só anos, namoramos só mesmo. namorou. E como é que ele Só era? namoramos. Por que que É, chegou ao final? por financeiro.
porque como o Clayton, eu também queria ter a casa primeiro, né? Lá era mais fácil. Então, eu queria terminar a faculdade, isso tomou um tempo, né? Fiz a segunda faculdade, tomou mais um tempo. As coisas, a gente começou a namorar muito novo, então as coisas foram, né? Aí, assim, agora eu queria comprar meu carro, ele queria trocar o dele. Vamos segurar mais um pouco, porque a gente queria fazer alguma coisinha para a família. E isso foi tomando tempo, por isso esses 10 anos, ó, a situação agora. Tranquilo. E o final mesmo, que era a construção da casa, o financeiro sempre foi motivo para problema, porque a família dele tem problema com o financeiro. Tipo assim, de não conseguir controlar as contas mesmo, da família toda tá com problema no nome. Eles tinham empresa tinham vários ônibus de transporte, tanto para trabalho, quanto para escolar, quanto para turismo, eram vários. Então, assim, eram dívidas enormes nos nomes, de todo mundo. Foi, tipo, colocando o nome de todo mundo no meio do jogo, deu problema, não tinham controle de nada. Absolutamente nada, nada, nada. Isso era em tudo. Não era só na empresa. A empresa era familiar, mas era em tudo. Desde a ponta da padaria, cobrança, cobrança, cobrança. E a minha família sempre foi muito assim. A minha mãe é até demais. Eu falo que isso é até um problema. Porque para minha mãe, a vida só como ela sempre diz, tem que economizar, tem que economizar, tem que economizar. E bobeira, essa questão de lazer. Que a vida realmente é estudar, casar, trabalhar, se aposentar E morrer. viver E na morrer. igreja. E morrer. E viver. Quando eu falo viver na igreja, é viver mesmo. É tipo assim, Eucaristia, celebração, 2 vezes por semana, reunião da comunidade, mais um dia. Eles tinham agenda, eles folgavam 1 ou 2 noites, às vezes. Convivência, esses retiros, né? Várias vezes no ano, era catequista. Então, tipo assim, meu pai também. Não, e a família da minha mãe não era assim, não. Minha mãe que se tornou tão radical com isso. Eu trouxe meu pai junto. Meu pai é uma pessoa muito pacífica. Ele conversa com qualquer pessoa, tanto que eu me inspiro muito no meu pai. Mas eu e a minha mãe sempre foi as pessoas que sempre deu mais conflito em casa, porque eu sempre bati de frente com ela. Mas hoje, e sempre foi assim, eu fui a última a sair de casa, a última que casei, sempre foi eu e ela conversando sobre absolutamente tudo. Então eu vejo hoje, por fora, que eu e ela somos as mais ligadas, mas foi talvez a que dei mais problema, a que mais, né, bateu de frente, e até hoje. Tanto que quando é para conversar com a mãe, as minhas irmãs falam, fala você com a mãe, né? Então, Diga uma coisa. é só nos extremos. Aí eu caso com o Clayton, continua nos extremos. Eu Tá. vejo o Clayton como a minha mãe aqui em casa. Então, vamos chegar nisso aí. Impressionante. Isso é uma coisa importante, né? Deixa eu até anotar aqui. Uhum. Você falou Não, eles são que muito parecidos. Eu falo isso para ele a todo momento. Eu falo, gente, eu casei com a minha mãe, eu falo para ele brincando. é estranho, né? Porque Porque a mãe geralmente a dele gente vivia, casa com o pai, né? né? Tipo, Você eles casou com a mãe, vamos investigar isso, né? Porque casei com a geralmente a mãe, gente casa com o pai, casei né? com a mãe. O homem casa com a mãe e a filha Tudo que casa eu com o pai. detesto. Então, tudo que eu detestava em casa, eu tive no primeiro relacionamento um pouco, e no segundo, então agora com o Clayton, né, que eu só tive 2 namorados, é igual, muito parecido mesmo. Nossa, demais. Você falou também que a família do Clayton também tem problema com dinheiro, né? Você tinha me falado também. Como a minha mãe, né? Eles, assim, são ao contrário. Da minha primeira relação que eu terminei de 10 anos, era o problema que eles não pagavam. Com a família do Clayton, eles são muito, muito corretos, né? Então, tipo assim, pensam muito mesmo. Como eu falei, tipo, não é querendo falar de um ou outro, mas assim, eles pensam muito, mesmo sendo de saúde, sendo da família. Não sei, eu acho que é pensar demais em certas coisas que não deve colocar na ponta do lápis. Tem Aham. coisas que chegam no extremo que você Então, não pode então ele ficar é parecido com contabilizando. a sua mãe, né? Ele é parecido com a sua mãe. E Interessante. Você
Você é autossuficiente em questão de dinheiro? Você tem a sua própria renda? Você se mantém com o seu dinheiro? Como é que é isso para você? Como é que é essa sua condição? Aqui em casa, sim, sempre depois que eu me formei na faculdade, e até antes, eu sempre fiz a faculdade noturno e trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar aos 14, na época, né? Eu sou de 90. Então, comecei trabalhando em loja, fui para farmácia, trabalhei em mercado. E aí, quando eu comecei a estudar mesmo, né, aos 18, eu falei, agora eu preciso de um trabalho que eu goste, porque eu vou passar por um período, eu já sempre fui de planejar as coisas. E o que Uhum, aqui em casa falta um pouco. O Clayton fala que não existe a palavra foco, objetivo e plano. Ele fala que tudo muda. E eu concordo. Mas se você não traça uma meta, um objetivo, é muito difícil. Eu falo para ele que eu não consigo me concentrar na vida se a gente não tem uma meta, um objetivo, um sonho. se você não E a sabe para onde pessoa você vai, precisa ter qualquer um lugar, plano. qualquer caminho serve, né? Falo isso para ele. Eu falo, olha, ele fala assim, vamos juntar dinheiro, Milena? Ele fala isso direto. Aí eu falo, tá, para quê? Qual é o seu objetivo com esse? Porque a gente, assim, já falando, né? Você vai ficar com a gente algum tempo, a gente tem a nossa reserva. Esse aqui, vamos colocar para quê? Não, vamos colocar porque a hora que a gente decidir fazer alguma coisa, eu falo, não funciona. Para mim não funciona, eu como Milena. Não funciona para É mim, porque quando estranho eu queria mesmo. comprar meu carro, juntei dinheiro do meu carro. Quando eu fui montar minha clínica, eu fui juntei o dinheiro da clínica. Então, tudo eu fui por passo, fui colocando etapa nas coisas. E aí, eu não consigo desse jeito. Aí tá, agora, né, a gente. Até eu falei para ele fica frustrado quando, que não tem as coisas, tipo, a casa. Aí eu falo, agora esquece um pouquinho a casa, agora esquece um pouquinho o financeiro, que a gente precisa é, resolver algumas pendências aqui, tipo, filho crescendo, a gente quer ter o segundo e último filho. Eu falo, olha, esse eu acho que é o plano do momento, pelo menos para 5 anos, que eu sou assim. E eu vejo a família dele não é assim também. Tanto que eu converso com as irmãs, eu não consigo pensar daqui 5 anos, Milena, no máximo 2, 1. Eu falo, gente, é uma criança, né? Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que eu também tenho uma carreira para zelar, para trabalhar, né? Então, como que eu vou, né? Daqui 5 anos, gente, a minha idade passa também. Uhum. Então, o meu plano eu tenho na cabeça. E a questão do financeiro é o seguinte: depois que a gente casou, eu tenho duas profissões. É isso que eu Eu ia te me perguntar, formei, porque por você incrível que falou que era pareça, né? geografia, né? Fazer geografia, não é? É, E que tem uma clínica. quando eu estava. É, isso mesmo, olha só. Quando foi para me decidir as faculdades, a família inteira tem muito professor. Eu queria fugir da área da educação, porque todo mundo reclama, né? Que não é valorizado, e na época todo mundo, não, Milena faz outra coisa, não sei, né, 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 né. Sempre gostei muito, muito mesmo, de reabilitação, de ajudar o próximo, sempre muito ligada a tudo isso, muito mesmo. Mas também sempre gostei muito da área de humanas. Gosto muito de ler, gosto muito de pesquisa, enfim. Eram duas coisas dentro da escola, no terceirão, no ensino fundamental, que eu me dividia, tanto na parte da biologia, como na parte da geografia, por exemplo, que eu tinha um professor, que eu nunca vou esquecer dele, dois, na verdade, né? Que eram dois professores de causa ambiental. Então, ele, sabe, eu cheguei a trabalhar com ele no escritório dele, que era de reserva ambiental. É uma cidade muito fronteira, então essa cidade ela tem bastante, tem a ilha grande, né? Então ela tem bastante desses projetos ambientais. Então assim, na hora da decisão pesou muito para mim decidir realmente o que eu queria. Aí o que que eu fiz, né? Falei, bom, vou pesquisar. Fui em algumas colegas dentro da área da fisioterapia e da estética para ver o que, que realmente eu me identificava, né? Já tentando fugir ali do que realmente eu queria. E aí, tá, gostei, trabalhei um tempo, como eu falei para você, sou de pesquisar. Falei para elas, falei assim, olha, eu posso acompanhar vocês, né? Eu faço qualquer coisa aqui que vocês pedirem, né? Enfim, para mim ver o dia a dia. Passei alguns meses com as meninas e falei, não, eu vou cursar estética, então. Cursei estética ano 2009. Me apaixonei,
fiz especialização em cima da estética, abri a clínica, tanto que eu trabalhei até casar. Até casar. E é uma cidade muito pequena, agradeço a estética, tudo que eu tive de retorno financeiro foi graças à estética. É um rendimento que hoje a gente sabe que é uma profissão do futuro, traz um rendimento bom. E chegando aqui em Cambé, já tinha fechado muitas inscrições para o Estado. As inscrições do Estado tinham fechado já. Eu não conseguia entrar para trabalhar no Estado. Aí eu comecei a trabalhar como professora dentro de um colégio para profissionalizante, né? De estética corporal e facial. Então, trabalhei, era noturno, todos os dias ia para uma cidadezinha aqui do lado, dar aula. E aí surgiu a volta da geografia, né? Porque eu já tinha cursado já a geografia, depois da estética. Foi assim, um atrás do outro. Porque bateu a vontade, assim, falei, gente, se eu não fizer, nem que eu não atue, se eu não fizer para tirar esse negócio dentro de mim, né? E aí, terminei já em 2012, estética era 3 anos, agora é 4, né? A faculdade. E aí já embalei a área da educação. E eu não sei por que aquela vontade, mas fiz e não me arrependo. Porque hoje, se for para conciliar, eu concilio os dois numa boa. Faço as atualizações da estética, que é muito atual, muda a todo momento. Consigo trabalhar com as duas áreas tranquilamente. Daí, vim para cá e aí passei, como o Estado é óbvio, né? Paga muito mais do que um professor particular dentro de escola, né? Profissionalizante. Eu falei, vou agora, a partir de agora, né? Passei esse ano trabalhando na estética, falei, agora eu vou fazer as inscrições daqui para frente, sempre para o Estado. E sempre fui chamada, sempre trabalhei com mais aulas ou menos aulas em alguns anos, né? E o Clayton, na verdade, sempre me barra muito na questão do trabalho. Porque ele fala assim para mim, eu sempre peguei menos aulas do que eu gostaria, na verdade. Porque ele fala assim, eu não vivo, e você também não vai viver, então eu vou chegar em casa, você não vai estar em casa, ou você vai estar cansada. Enfim, quando chegou o Pedro, eu trabalhei tanto na gestação, depois veio pandemia, foi levando, né? Mas ele sempre falou, ele falou assim, se você não está dando conta agora, porque eu não tenho apoio realmente físico, tipo, olha, eu faço isso para você enquanto você está preparando a aula, ou quando você está corrigindo prova, porque ele me vê fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas ele não dá o apoio físico, porque ele acha assim, desde o começo, ele quis deixar combinado que o meu dinheiro era para mim, para o Pedro, ou era para mim guardar, ou era para mim usar em coisas que eu achasse que realmente deveria estar investindo no momento, sabe? E aqui em casa, o que eu sempre faço é a farmácia, o mercado, coisas pequenas. Ele sempre deixou claro que o aluguel é coisa de homem pagar, deixa que o carro eu mexo, tipo assim, por mais que o carro seja dele, aqui não é o meu. Então, foram coisas que no começo tinham combinado, hoje está pesando, porque ele quer as coisas acontecerem, quer que as coisas aconteçam, e eu falei para ele, se você quiser que as coisas aconteçam, a gente tem que colocar o Pedro o dia todo na escola, e você tem que me ajudar para mim voltar a trabalhar. O que tem que me ajudar? É pelo menos, para mim, apoio, que eu não tenho. Ele acha, o que me dói no coração é ouvir dele que, tipo assim, que eu não consigo dar conta. Eu desabafei com a Devanilde esses dias, falando para ela. Eu falei assim, você ensinou tudo para ele. Ele sabe fazer tudo dele. Falei para ela. Ele sabe fazer absolutamente tudo. Roupa, ele lava, ele limpa a casa, ele lava a calçada. Ele faz uma comida excelente, excelente cozinheiro. Só que ele sabe que eu faço tudo isso também e não faço. E quando eu peço, gera transtorno, gera briga. Por isso que eu parei de pedir muita coisa aqui em casa, porque qualquer coisa que eu peço, fala, mas por que não vai você? Aqui só anda de um lado a via. Entendeu? Entendi. É coisas pequenas que entristecem a gente, que a gente pede 1 milhão de vezes. E aí, o ano que vem, eu já estou 99% decidida que eu vou colocar o Pedro na escola o dia todo, né? A inscrição prorrogou, e vou voltar a trabalhar o período integral. E me passou pela cabeça até se é isso que ele quer, se é uma casa que ele quer, não sei onde ele quer ficar, porque cada hora ele quer uma coisa. Ele já fala de mudar de cidade. Às vezes ele fala assim, a gente tem uma casa lá, que é a minha, que eu construí,
A gente tem uma casa lá e tá morando aqui de aluguel, sendo que aqui tá o trabalho dele. Eu vim para cá por causa dele. Eu tinha tudo lá. Eu tinha uma renda em torno, mais ou menos ali, para mais e para menos, porque a estética oscila muito. Mas vamos colocar uma base bem média, assim, de R$6.000, R$5.000, por ser uma cidade pequena, de 20 mil habitantes. E só tinha eu e mais duas de estética. Então, hoje tem muito mais, formaram muito mais nesses 6 anos, né? Então, hoje já seria outras coisas, com certeza, outros 500, né? E aí tem o Estado, né? Quanto mais trabalho, mais aula, mais você ganha também. Enfim. E eu tô quase decidindo a voltar, porque é aquela coisa. Eu fico com pena do Pedro, às vezes. Eu sei que o melhor para ele é estar na escola, eu sou professora, eu sei disso. Só que o que eu fico com pena dele é tempo de qualidade. Que eu sei que eu vou chegar cansada mesmo. E como eu não tenho um marido em casa, eu não vou ter um tempo de qualidade como eu tenho hoje, de sentar e brincar, de falar, vamos no parque, vamos passear. Então, é uma balança. É bem difícil Dói decidir. muito, às vezes, pensar nisso. Olha, eu acho que, por tudo que você falou, eu acho que a gente deveria começar pela sua mãe. E até para entender, que eu não sei porquê, né, realmente foge, né, do meu conhecimento, porque é que você escolheu alguém como a sua mãe. Estranho isso, né? Porque, como eu te Parecido. falei, em geral, a gente escolhe, a mulher casa com o pai e o homem casa com a mãe. Então, assim, Mas, como... Olivia, Oi, pode falar. foi o que eu falei no começo, talvez eu não deixei tão claro. Eu não sei se ele omitiu ou se ele viu que ele não queria, e que para conseguir ficar comigo, ele teria que falar que não. Porque antes a gente passou 2 meses conversando por telefone para mim conhecer, como eu não conhecia ele, não conhecia a família, eu falei, eu não vou conhecer esse cara de cara, né? Conversamos. E no telefone ele me parecia, não tô falando que eu não amo e não gosto do Clayton por causa disso. Mas o que eu quero dizer é que no telefone ele realmente falava e se passava sempre por uma pessoa muito calma. Tanto que ele falava, não, sou muito tranquilo, nunca gritou, nunca foi agressivo, nunca se tratou ninguém na minha frente. E depois disso as coisas foram aparecendo, né? Algumas humilhações, verbal, grito na frente das outras pessoas, distrato na frente das outras pessoas, e não só comigo, com a família. Esse é o problema. Como se ele realmente pudesse fazer isso com a mãe. Tipo assim, eu não posso fazer isso com a minha... pelo amor de Deus, se eu fizer isso com a minha mãe... Olha A minha só, mãe, eu dentro acho... da escala lá de casa, hierárquica, ela realmente está acima do meu pai. A sua mãe é a Então, a gente não matriarca, podia né? jamais... É a matriarca da É, família. Não, assim, eu penso assim, que a gente só conhece uma pessoa convivendo com ela. Mesmo assim, né, ninguém conhece ninguém, essa é a verdade, né? E, com certeza, as coisas aparecem no dia a dia mesmo, né? Porque, como você falou, são duas famílias que se juntam, com hábitos completamente diferentes, né? Com princípios, enfim, com tudo. São duas coisas completamente diferentes, né? São duas famílias que se unem. E com certeza vai ter conflito, vai, com certeza. Eu acompanho algumas pessoas que têm um casamento feliz, né? Um casamento estável, e que falam que mesmo assim, mesmo tendo esse casamento feliz, estável, tem conflito, né? Então, eu fiquei casada há 11 anos, me separei e eu namorei bem pouco tempo, na verdade, bem menos tempo, inclusive. E eu posso, com certeza, afirmar que eu não conhecia a pessoa com quem eu casei, ele mudou absurdamente, ou não mudou, eu que realmente não conhecia, a um nível assim de ele era alcoólatra quando eu namorava e eu não sabia, eu não via isso. Eu descobri depois que eu casei. Então, na verdade, tem a parte que você não quer ver ou que você não vê, que você só vê o lado bom, né, da pessoa. Você quer que dê certo de qualquer forma, né? E então, assim, não é nem que ele omitiu, nem que ele escondeu, nem que ele mentiu para você,
simplesmente eu acho, né? Essa é a minha opinião, que o casamento mostra quem realmente a pessoa é, tá? Conviver mostra quem a Lógico. pessoa é. Se encontrar, se falar por telefone, sair. Tipo assim, você ficou 10 anos com seu ex-namorado porque você só namorava. Porque se você tivesse casado, provavelmente nem Sim, ficaria todo esse tempo, né? Entendeu? Então, você né? veja que o casamento, ele realmente traz esse choque, né? Esse confronto de pessoas, né? De toda a sua vivência, tal. E agora, uma coisa que também, assim, ainda não encaixou para mim, né? Que eu estou aqui montando um quebra-cabeça, né? Na minha cabeça. Não encaixou para mim foi que você falou que você repetiu também praticamente a mesma escolha, ou assim, ou que o Clayton e o seu antigo namorado eram parecidos. Você falou que você fez a mesma coisa, fez a mesma escolha. Onde eles eram parecidos? Essa é a pergunta que eu queria fazer. No que eles eram parecidos? O gênio de ser agressivo. Como eu falei, eu prezo muito pela conversa. Se eu fiz algo errado e não percebi na hora, ou até não admiti na hora, vamos supor, né? É, nada custa, como eu sempre falo para o Clayton na criação do Pedro, nada custa você chamar a pessoa, conversar separado. Eu fui criada assim. Chama separado, conversa em casa, não discuta na frente das pessoas, não grita, não fala alto. Esse tipo de coisa tinha no João e tem no Clayton. Eles não tinham medo não é passar vergonha, mas assim, era muito vexame às vezes, sabe? Você fica com vergonha pela pessoa, Eu sei pelo que como você está é. Uhum, passando. uhum. Então, tipo assim, pra quê, meu Deus? E não é falta de pedir e conversar. Só que ultimamente eu venho cansando disso, Mas olha só, porque Milena, além disso tudo, de eu não aceitar isso no primeiro relacionamento, é claro, como eu disse ainda, o financeiro bateu por causa da casa. Não ajudou a pagar, veio o conflito, já estava no limite. Falei, olha, quer saber? Não vai dar certo mesmo. tá, mas Porque se você achar que é sempre eu, né? olha só. Você disse que foi criada com conversa, né? Foi criada sem esse escândalo, né? Chamar a parte e tal. Então, por que é que você essa é uma pergunta assim que a gente tem que descobrir, tá? Vou fazer a pergunta porque é os questionamentos que eu estou fazendo para eu entender, né? Para achar algum caminho aí para a gente ver onde está o conflito, né? Onde pega a coisa, né? Por que é que você escolhe pessoas Claro. exatamente o oposto daquilo que você acha que é certo? Porque, olha só, uma coisa que eu quero deixar bem clara, e eu Olha, eu assim, penso uma coisa que eu já refleti sobre isso um pouco. A minha mãe sempre me trouxe muita segurança, muita segurança. O João, apesar de tudo, também era uma pessoa por mais que fazia tudo isso, né? Porque todo mundo tem defeito, por mais que esses defeitos depois não foram mais tolerados, ainda assim, ele sempre me passou e me deu muita segurança na questão assim, como que eu posso dizer? É, é, é uma segurança em partes, assim, que eu posso dizer. Nem sei se. Para mim, ele sempre estava ali, sabe? Sempre estava ali, e voltava, mas sempre estava ali. Não sei nem explicar. O hum, Clayton, além de tudo, é uma segurança mesmo assim de porto seguro mesmo. De porto seguro para tudo. Tudo. Tipo assim, hoje, na idade que o Clayton tem, eu vejo que tem poucas pessoas que pensam como ele. Assim, ele parece realmente um pai, uma mãe meio misturado aqui em casa para mim, para o Pedro, para a mãe dele, para as irmãs, para todo mundo. Eu vejo ele assim, pela criação dele que foi difícil e, e é uma segurança que eu tenho, tipo, assim, amo o Clayton, ele é meu marido. Só que às vezes acho que a segurança tem relação com os três. tá. Mas os defeitos também, para mim, os três é muito parecido. Olha só, é isso que eu ia te falar. Quando você me propôs aquela questão, né, de todo mundo conversar, eu levei um choque, né, já te falei isso, né, e porque
eu não, alguma coisa dentro de mim dizia que não, mas eu não sabia exatamente o que era. Depois eu fui entender, como eu te expliquei, né? A questão dele ser o réu, né? Não existe réu em família, nem vítima e nem culpado. Não existe, né? Família é assim, todo mundo, toda família, pela constelação, né? A visão da constelação familiar é que a família é um sistema, ela se autorregula, ela se autossustenta, ela se protege, ela se mantém, é uma coisa assim sagrada, assim, não mexa com a família, não mexa, entendeu? Porque família é algo acima de qualquer julgamento e tem as lógicas, né, que a gente não entende, tem por que que é assim, por que é assado, a gente nunca vai entender tudo, mas, assim, uma coisa que é muito claro para mim, eu aprendi, eu não sei nem como eu aprendi isso, de verdade, acho que foi talvez pela minha criação, né? Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, e aí eu cresci praticamente sozinha, né? Eu falo que eu cresci órfã de pai e mães vivos, né? Cada um foi para um lado, eu fiquei. Então, talvez eu tenha desenvolvido essa responsabilidade muito cedo, né? E para mim, hoje, até responsabilidade é sinônimo de liberdade. Ao mesmo tempo que eu era muito responsável por mim, eu tinha toda a liberdade que eu queria ter, mas eu era responsável pela minha vida. Não tinha uma liberdade que eu me prejudicava, né? Eu tinha uma liberdade que me mantinha realmente muito responsável, né? Então, essa noção de responsabilidade, ela foi até se amplificando, ela foi se aprofundando. E aí eu entendi, né, com a terapia, fazendo, né, terapia, e eu fiz em mim primeiro, em 2015, eu entendi que assumir a responsabilidade pela sua vida, ou seja, pelos seus atos, pelas suas escolhas, enfim, por tudo que diz respeito à sua vida, é a nossa maior força, né? O nosso maior poder. Quando você não escolhe, quando você deixa outra pessoa escolher, quando você delega isso para outra pessoa, você perde completamente o seu poder pessoal. Em outras palavras bem mais simples, né? A gente não vai falar de outras pessoas, nós vamos falar de você, sempre, tá? Você é o pivô da sua história, você é a escritora, você escreveu, é a atriz, é a roteirista, você é você, você, você. As outras pessoas, como diz a Elaine Orives, eu achei fantástico o jeito que ela falou, né? O jeito como ela colocou isso. Todas as pessoas são atores da sua história. Eu sou uma atriz da sua história, porque eu estou entrando nela agora, eu também estou fazendo um papel na sua história. Então, assim, daqui para frente, nós vamos combinar o seguinte, que tudo que você for falar a respeito de qualquer pessoa, você lembre que você trouxe essa pessoa para você, né? Inclusive, eu acredito, não sei se você acredita nisso, mas eu acredito, 100% mesmo, que nós escolhemos os nossos pais, tá? Isso é uma linha, né, de pensamento espiritualista, né, onde a gente exerce a nossa responsabilidade até na escolha dos nossos pais e na constelação, assim, a gente também vê isso. Por quê? Porque eu tenho uma linha, eu tenho um plano de evolução aqui na Terra que ele só poderia acontecer com os meus pais. Olha só, faz todo sentido. Eu sou livre e sou responsável. Quem me deu isso? Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. Se eu tivesse com outros pais, eu não seria quem eu sou. Concorda? Então, para a gente resolver mesmo, para a gente mudar a nossa vida, para a gente resolver os nossos conflitos, a primeira coisa, a essencial, é dizer assim: tudo que aconteceu na minha vida é responsabilidade minha. Everything, Não tudo, permitir. tudo, tudo. Não, permitir não, eu escolhi, ou permiti ou escolhi, não importa, a responsabilidade é minha. E aí, eu vou falar uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais ajuda as pessoas, né? Me ajuda muito isso, é diferenciar culpa de responsabilidade. Como você falou que a sua mãe, né, é muito religiosa, e eu entendo da religião católica, porque eu fui católica até os 18 anos, e depois eu fui evangélica, o que é pior ainda, né? Ou não sei se é pior, enfim, as duas são pesadas, né? Mas olha só, até onde eu sei, não é, a religião católica, que foi a base, né, da minha espiritualidade, né, da minha religiosidade, ela prega que a mulher trouxe o pecado para o mundo, não é? Então, o pecado entrou pela mulher, ou seja,
você tá ferrada, né? Porque você é causadora de todo o mal da humanidade, né? É bem assim que acontece. No fundo, o pano de fundo é bem esse. E isso, eu, inclusive, como eu trabalho com medo de dirigir, eu cheguei à conclusão de que esse conceito religioso, né, de que a mulher, de que a Eva comeu o fruto e tal e é responsável pelo mal do mundo, afeta as mulheres de uma tal forma que elas precisam, por exemplo, o perfeccionismo. Eu descobri que a maioria das mulheres é perfeccionista, das minhas alunas. Por quê? Porque eu não posso errar, porque eu não posso. Se eu errar em qualquer coisa, eu estou repetindo o pecado da Eva. Ou seja, eu tenho que fazer o melhor possível em tudo, eu tenho que ser a melhor em tudo, eu tenho que buscar isso o tempo inteiro, eu não posso errar, eu não posso pecar, né? Você pode usar a palavra pecar. Então, isso daí chama-se culpa, tá? Eu tenho culpa de errar, tenho culpa de não ser tão boa, eu tenho culpa de não ser a melhor, eu tenho culpa. A culpa, eu falo que a culpa foi plantada na religião para vender indulgência. É para isso que serve a culpa. Responsabilidade não tem nada a ver com culpa. Por quê? Eu faço o melhor que eu posso sempre. Ninguém faz mais do que menos do que o melhor que pode. Ninguém faz menos do que o que a sua consciência alcança, não é? Hoje eu tenho uma consciência de mim, das coisas. Hoje eu faço o melhor diante da minha consciência. Quando eu tinha 20 anos, eu fazia o melhor com a consciência de 20 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu fazia o melhor com a consciência de 30 e assim por diante. Em cada consciência, em cada nível de consciência que você está a seu respeito e ao respeito do mundo, você sempre faz o melhor, todo mundo sempre faz o melhor. Não tem como você fazer menos do que o melhor com a consciência que você tem, entende? Então, a culpa, Aquele ela. ditado, né? Oi? E tem aquele ditado, né? Não se culpe porque você não tinha cabeça, né? Há 20 anos atrás. Não teria como você ter aquela cabeça. Pare de se culpar, né? Exatamente, Tem exatamente. o próprio Então, a ditado. culpa, a culpa para mim não existe, tá? A gente também dentro da constelação familiar não existe culpa. Todo mundo faz o que consegue, o que pode, o que sabe dentro da consciência que tem, ok? Então, eu acho assim, pelo que eu vi assim de primeira assim, é que a sua mãe, pelo fato dela ser muito religiosa, ela plantou muita culpa em você, tá? E essa culpa, ela faz com que você aceite ser desrespeitada. Eu não sei qual a relação ainda, tá? Mas é o que está me vindo assim do que eu sei, né? Ser, eu não entendi, Olivia. A Eu não culpa, entendi a palavra, Olivia. Ser, a culpa que a sua mãe você falou assim, faz com que a sua mãe. é assim, a sua mãe implantou em você uma culpa, ela por causa da religião, sabe assim? Ela, como ela é uma pessoa muito religiosa, ela com certeza trouxe uma base, não é? Justamente de que a mulher é pecadora, tá? Então, você tem uma culpa, você carrega uma culpa de nascença. Toda mulher carrega uma culpa de nascença por causa de ser filha de Eva, entende? Isso, como ela é muito religiosa, com certeza ela tem isso muito forte nela. E aí ela plantou isso em você também, exigindo, né, que você fosse religiosa, e alguma coisa que eu não sei o que é ainda, mas a gente vai descobrir, tem um gancho com essa culpa de você admitir ou, né, suportar, admitir e até escolher homens abusivos. Eu concordo. Tanto que, olha só o que você está falando, né? Tanto que quando acontece uma coisa ou outra, eu não conto tanta coisa, quase nada. Mas algumas coisas aconteceram na frente deles. Por exemplo, do Clayton gritar na mesa. Como eu falei, meu pai é o oposto da minha mãe. Eu sou muito meu pai na questão, assim, vivência, exemplo de ser. E o meu pai olhar com um olhar para mim, tipo assim, o Clayton gritar como a minha mãe na mesa, como se batesse assim um martelo, como se batesse a mão na mesa assim e falar com uma superioridade diante de mim, assim, sobre mim, como se eu fosse uma propriedade falando de uma forma que era minha mãe falava dessa forma comigo. O meu pai olhou para mim assim
de lado, estava todo mundo sentado na mesa, meus irmãos, meu cunhado, e o Clayton não enxergou na hora que ele fez aquilo. Não foi intencional, nunca é intencional, eu acho. É uma forma dele, ele fala desse jeito. Você vai conhecer, e eu espero que você conheça. Ele fala de uma forma meio agressiva, grossa, alta. É uma muralha que, no fundo, ele não é, mas é uma forma dele ser. E aquele olhar do meu pai, para mim, nunca mais eu vou esquecer. Tipo assim, eu não sei nem o que quis dizer, mas eu lembro daquele olhar para mim, assim, eu não sei se era, tipo, eu não sei. Eu não sei se ele passava pela mesma coisa que eu passo. Não sei te Provável, dizer. Tipo, provável. preso Agora, em algo assim. Não, eu não quero dizer assim, ele não olhou com aquela cara assim, que dó de você, tipo, que dó, que eu pena que você tá entendo, ele num olhou assim, eu relacionamento sei o assim. que você está Esse passando, olhar eu sei o que você está é passando. uma, não, uma coisa. Tipo assim, ele olhou assim para mim, assim, ele não balançou a cabeça, ele não fez nada. O olhar dele, o olho dele, ele olhou para mim assim, abaixou a cabeça e ficou aquele silêncio depois que ele falou. O Clayton gritou, né? E aquilo me marcou e me machucou muito. E eu falei já isso para ele umas 2 vezes que me machucou muito. Ele fala que ele pede desculpa, mas faz as mesmas coisas sempre. Olha só, E é só a forma de me tratar. O Clayton, pensa o seguinte, como eu te falei já, ele está no limite dele, né? Ele está transbordando aquilo que está cheio. O copo dele está cheio e está transbordando. De que está transbordando? De frustração, de indignação, de culpa, sei lá o que ele sente. Não dá para saber porque eu não estou conversando com ele, já falei, né? Mas olha só, ele Sim. não é assim, ele está assim. Aliás, eu defendo a tese de que ninguém é nada. Eu não sou nada, eu estou alguma coisa nesse momento, sempre. Por quê? Porque eu posso mudar o tempo inteiro. Daqui a pouco eu estou outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Você mesmo falou, a gente muda Uma o tempo massinha de inteiro. modelar. Oi? O que você falou? Eu brinco que ele fala para o Pedro, né? Sempre que, às vezes, meio que julgando, eu falo assim: a criança é uma massinha de modelar. Nós somos, a gente perde a essência Nós da criança. somos, Nós nós somos uma somos, massinha de modelar, nós né? somos. A Exatamente. gente Eu pode falo, ser moldado. eu É. falo para as minhas alunas o tempo inteiro: você não está nada, você não é nada, você está. Por exemplo, eu já estive desenhista de arquitetura, eu já estive vendedor, já fiz salgado, já estive salgadeira, já estive costureira, já estive um monte de coisa. Hoje eu estou instrutora, hoje eu estou terapeuta, não sei onde eu vou estar. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar qualquer coisa que eu quiser, né? O ser humano tem essa capacidade de escolher qualquer coisa que ele quiser. Claro que se ele está mal, e ele está mal, a gente sabe disso, é porque ele não sabe que está mal, ele não sabe as causas e não sabe tratar isso. E como homem, já falei, né, ele tem muito mais resistência que a mulher. Você já percebeu que em qualquer congresso, qualquer curso de autoconhecimento, qualquer coisa que fale de pessoa, de gente, tem menos homem do que mulher? Já percebeu? Sempre. O Já. homem, ele não é criado para falar de si. Não é criado para expor sentimento, entende? E isso daí, na verdade, acaba trazendo uma infelicidade para ele absurda. Nós temos o privilégio de falar dos nossos sentimentos, de chorar, de expor, de conversar, de buscar ajuda. Esse é um privilégio que o homem não tem, tá? Por causa dessa sociedade patriarcal e machista que a gente vive, que a gente está quebrando aos poucos, né? Nós mulheres estamos buscando o nosso espaço, construindo, etc. Né? Eu lido com isso todos os dias, né? Porque mulheres que não dirigem, que têm medo de dirigir, foram privadas de dirigir, isso significa não ter liberdade, né? Depender do outro, sabe? Tanto que a minha mãe, quando eu fui fazer a carteira, aí você falando, dirige, né? Meu sonho sempre foi dirigir. E eu sempre fui, como eu disse, né? A mais rebelde. Ó, para você ter uma noção, como eu queria te falar isso daí agora antes e eu lembrei agora. As minhas irmãs não dirigem. Nenhuma. Todas queriam muito, todas têm medo, todas falam assim, já tô muito velha para isso. 50 anos, vou aprender a dirigir agora. Que E assim, absurdo. não dirigem. A minha mãe só ajudou o meu irmão. Eu só tenho um irmão.
Eu paguei a minha carteira. Eu falei, mãe, eu trabalho, eu vou pegar meu 13º, eu já tinha pagado a faculdade, sobrou. Por incrível que pareça, a secretária me ajudou, que era do RH lá. Ela falou, Milena, ó, a gente pode adiantar o seu bônus, né? E aí você consegue pagar à vista. E eu paguei à vista a minha carteira e fiz. E assim, como eu sempre quis muito, então não vi dificuldade nenhuma. Tirei carteira para moto e para carro, por mais que eu não goste da moto, mas tirei os dois. A minha irmã, mesma coisa, incentivei a minha irmã mais nova, mas ela sempre foi bem igual eu, tipo, não, eu quero, eu vou, e fez. E, inclusive, comprou a moto contra minha mãe e falou: mãe, é meu dinheiro, eu vou comprar. O meu carro, a mesma coisa, minha mãe não compra, que você não vai conseguir pagar, que não sei o quê. A carteira era: isso não precisa, que isso aí, né? Coisa de mulher, para que você vai querer? É uma cidade tão pequena, dá para andar de bicicleta, sabe? Isso eu lembrei que eu ia te contar. E só os homens. A minha mãe depende do meu pai para ir na farmácia, no Então, mercado, isso qualquer coisa. As também, minhas irmãs essa dependem de todo dependência, mundo. essa dependência também, ela tem é uma dependência meio, como é que eu vou dizer? Meio maligna, é uma dependência que escraviza a pessoa, na verdade, sabe? Eu sou dependente, mas eu faço você meu A escravo, minha né? mãe, a minha mãe é o tipo de pessoa que ela não gosta de mudar a rotina. Não, ela gosta do comodito, que ela nunca veio na minha casa. Ó, 5 anos casado, e ela não veio na minha casa porque ela fala que foi muito longe, melhor vocês virem. E eu sei que ela não gosta de sair, é o jeito dela. Ela quase não sai de casa. Ela tem um problema de saúde, tem. Hoje o problema dela agravou demais. Então ela respira com 30% do pulmão. É complicado sair de casa mesmo. Oxigênio, enfim. Mas assim, antes disso até, antes de usar oxigênio, Olha o que você acabou de falar. é, A sua mãe não respira. A sua mãe não vive. a Ela mãe não ela respira. teve 2 pneumonias, Ela não respira. nunca fumou, mas se for ver pelo sentido figurado, ela Não realmente nunca respira. Sua respirou, mãe eu não acho. respira. Ela, né, não É. consegue viver. Ela não respira. O que é a respiração? A respiração é a Limita o própria meu vida, pai, né? é a vida, né? Ela limita o meu pai em muita coisa, coitado. Tipo assim, Coitado nunca, meu não. pai sempre gostou Coitado muito de não, viajar porque igual eu. o coitado não. Ele É, escolheu a mulher dele, ele convive, ele acha bom. Se não tá bom, é. separa. Se ele ficou, é porque tá bom para ele também. É sempre assim. Eu acho Não que existe acomoda. vítima e réu. Não existe isso. Não existe, tá? Ninguém é vítima e ninguém é réu. Todo mundo é responsável, certo? Seu pai quer que É. seja assim. Seu pai gosta de estar Vai assim. ficar naquela situação, né? Mas por ser muito velho, né? Meu pai tem 80 e poucos anos, pra que sair disso, né? Agora. Tipo assim, se ele quisesse mesmo, ele sairia. Tinha Mas saído muito tempo eu acho atrás, que inclusive. Mas, diante da vida que eles têm, mas diante da vida que eles levam dentro da igreja, pois é. nunca Até o fato conheço. de estar dentro da igreja todo esse tempo. E também tem o seguinte, né? Eu acredito em vida eterna, tá? É engraçado que eu sempre falo isso, né? A, as igrejas, né, as religiões, elas acreditam na vida eterna depois que você nasce. Por exemplo, eu nasci, agora minha vida é eterna. Ou aí antes, eterno é o que vem depois só? Não tem antes? Como assim? O que é eterno? Eterno não tem nem começo nem fim, não, mas para as religiões, eterno é depois que você nasce. Aí você tem vida eterna. Ó, cuidado o que você vai fazer com a sua vida eterna. Depois que você nasceu, se você não for boazinha, você vai para o inferno. A vida eterna. Se você for boazinha, você vai para o céu. A vida eterna. E antes? A vida eterna não tem antes? Puf, explodiu uma pipoca que pulou. Assim, puf, nasceu. De onde vem essa vida? Como assim? Então, o fato de seu pai estar com a sua mãe hoje tem a ver com as escolhas que ele fez em outras vidas, porque a gente já viveu milhares de vidas, não é a primeira vez, né? E a gente vai, e geralmente a gente nasce na mesma família, ainda nasce na mesma família, escolhe a mesma família. A gente escolhe a mesma família, entende? Então, assim, por isso que a gente não fala dos outros. Eu não posso falar do seu pai e da sua mãe. Não faço a menor ideia por que eles estão juntos. De novo, eu só posso falar de você, Aham. que é quem está aqui falando comigo, né? Que pode responder as minhas perguntas, e pode me falar, que pode... Enfim, né? Não dá para saber por que seus pais se uniram. Agora, uma coisa dá para saber, que o fato Aham. deles se unirem resultou em você. Você é fruto desse casamento. Sim.
Isso a gente sabe, né? E é, Eu, e é o que eu nasci, na passa. verdade, pelo fato da minha mãe. Eu, na verdade, vim ao mundo, e é o que eles contam, né? Pelo fato. Eles já participavam na igreja, mas se você for pesquisar, tiver alguma curiosidade, o caminho neocatecumenal, ele é novo, perto, obviamente, da igreja católica, assim. Meu Deus do céu. Deixa eu. Ele quer mamar, vou ir amamentando, vai ser mais. Pode dar, fica à Então, vontade, imagina. Então, Olivia, o que que aconteceu? Eles pararam, a minha mãe parou de se cuidar, porque a igreja, antes, hoje o caminho mudou muito, a gente chama de caminho, né? Mudou muito. Então, ó, para você ter uma noção, a minha família, minha irmã teve que fazer até cirurgia para tirar o ovário, porque a minha mãe não aceitava que a gente tomasse medicamento para controlar o ciclo. A gente sofreu demais com acne, sofreu demais com cólica, porque eu só pude a partir do momento que eu bati o pé, né? Tomei meio escondido, mas eu não aguentava mais de dor, de cólica. A minha irmã chegou a ficar tão doente que ela teve que tirar, fazer cirurgia. Depois disso, ela deu uma assustada, sabe? Aí amenizou a situação dessa briga com o remédio. A minha mãe, então, entrou para o caminho neocatecumenal, iniciando na cidade lá que a gente morava. E aí, parou de, né, se cuidar, assim, em questão de dias, porque nunca tomou medicamento, ela só cuidava dos dias, diz ela. E aí veio a Milena, por causa da igreja. Aí, como ela falou que filho é quando Deus quer, e tipo assim, olha, até hoje eu não entendo, parece que ela fala que não precisa se cuidar. Tipo assim, como que eu posso dizer? Ela casada, óbvio, né? Mas assim, se tiver que vir 5, como somos em 5, vai vir 5. Ó, dentro do caminho, todo mundo brinca. Por isso que eu falei, se você tiver curiosidade, tem pessoal com 12, 13 filhos, né? Então, Eles têm uma educação financeira lá, então eles conseguem manter os filhos, eles têm educação familiar, educação infantil, é que tudo bom, assim, né? tem muitas etapas. Que bom. Então assim, você não vê ninguém com muita necessidade lá dentro. E eles se ajudam muito entre si, né? Ah, perdeu o emprego, conseguem arrumar um emprego novamente para essa pessoa. Ah, olha, o aluguel do fulano acabou atrasando, que aconteceu tal coisa, quando é tudo super muito justificado, tudo muito certo. Eles ajudam dentro da comunidade, fazem uma vaquinha, né? E, claro, acompanham dentro do certinho. Então, eles se ajudam mutuamente, são como irmãos, eles chamam irmão de comunidade. Então, lá tem uma roda da experiência que a gente conta tudo da nossa vida. Tenho certeza que meus tios, como me chamam, né, devem saber tudo de mim. Porque a mãe expõe. Você tem que expor tudo. Não Tem que pode expor. esconder nada. Nossa, Tudo. muito. Deixa eu só Tudo. perguntar uma coisa agora. Casal. Embora não tenha, assim, não, eu falei, né, não é só mãe e seu pai que estão aqui, mas é importante. É, como é que era a sua avó? Ela era bem controlada com dinheiro? Ela tinha dinheiro? Como é que era a vida dela financeira, dos seus avós, você sabe? Então, a minha avó, a família da. Por isso que eu falo. Por isso que eu falei aquela hora também, mas falei avulso. Se for ver, a minha mãe não era para ser assim. Porque a família dela, né? Tipo assim, a minha avó, meu avô traía muito a minha avó. Minha avó, é, não contente com a situação, nunca pediu separação. Mas sempre nada contente. Chegou uma hora lá, arrumou as malas dele e falou tchau. E aí os meus tio pegou o velho e falou: olha, aqui o senhor não entra mais, porque não tá certo o que o senhor tá fazendo, né? E ele foi embora para Mato Grosso, já morreu já. Minha avó acabou falecendo o ano passado. E a minha avó era aquela pessoa que era católica, bem tranquila, super bem tranquila. Depois mudou de religião, foi para cristã. Por influência das minhas tias, que mudaram todas. Foi assim, a família inteira, menos a minha mãe. Todo mundo é da igreja cristã, menos a minha mãe. Minha mãe não mudou. Eles mudaram depois de velhos. E depois de uma idade. Foi uma tia que levou todo mundo, levou a minha avó e minha mãe ficou. E assim, minha mãe sempre foi muito radical, né? As minhas outras tias todas vão na igreja, mas você vê que é uma vida bem leve dentro da igreja. Tipo assim, tranquilo. Os filhos são tranquilos, se não vai, tudo bem. Tanto que eu converso com meus primos, essa parte é tudo bem sossegada, né? E minha avó é aquela pessoa assim, tinha casa própria dela, sempre trabalhou na roça, foi para a cidade, passou no concurso da prefeitura, trabalhou na cidade também, na escola. Minha mãe é a mesma coisa. Estudou depois de velha, passou no concurso, trabalhou no estado, até se aposentar. E sempre teve dinheirinho dela,
Minha avó era aquela que saía para viajar, depois que se aposentou, saía para viajar, ficava 6 meses fora. Minha mãe Uau! ficava indignada com isso. Sério, sem mentira. 6 meses. Ela ia tem dois tios meus que moram na praia, cidade litorânea. E assim, ela ia pra praia, tipo assim, sabe? Aquele tipo de pessoa. Minha mãe nunca foi na praia. Minha mãe viajou 2 vezes na vida dela, que foi pra Aparecida do Norte. E ela fala que nunca mais vai porque era muito muvuca, que não sei o que, que não sei o que o pai deixava ela pra trás. É aquela pessoa que não sai de casa, sabe? Uhum. Só sai pra igreja. E a minha avó, não. Minha avó chamou ela pra festa de casamento, ela ia, foi na minha festa de casamento. Minha mãe não sai para aniversário, é muito difícil ir. Olha, dá para contar desde que eu A sua estou mãe não viva. respira, isso eu nunca vou Fui, esquecer. Sua mãe não respira, caramba. Meu. Você sabe que então, ela foi acho que em 2 festas de casamento a minha mãe tinha que problema eu no conheço. coração. Ela chegou a fazer cirurgia no coração. Sabe por quê? Porque quando meu pai se separou dela, e foi ele que saiu de casa, ela ficou a vida inteira esperando que ele voltasse. Ela tinha um problema de coração. O coração dela era o do meu pai. Sempre foi, a gente sabe disso, né? Que ela sempre priorizou o meu pai. E hoje, assim, né? Hoje, de boa mesmo, né? Já resolvi os conflitos com a minha mãe, e eu vou até falar isso, né, com você em outra sessão, porque, assim, é fundamental você estar em paz com os seus pais, é fundamental, é assim, é abençoado, inclusive, Hoje eu né? estou. Então, Hoje eu assim, estou. hoje Como eu de disse para boa, você no mas, início da sessão, eu me libertei. é, mas eu, por exemplo, vivi Sozinha. 48 anos brigando com a minha mãe, em guerra com a minha mãe. Enquanto eu tive em guerra com a minha mãe, eu estava Tem prisioneira algumas aqui. irmãs minhas que ainda continuam. Algumas irmãs minhas ainda continuam em guerra ou omitindo. Eu não. Eu tive, graças a Deus, é o tanto que eu li, a coragem mesmo, porque eu tive que tomar coragem em chegar, e foram algumas conversas depois de casada, indo para a Autônia. Então, a cada vez que eu ia, eu pensava no que eu ia falar, no que eu Aham, gostaria de conversar. E fui conversando com ela, sabe? Até que eu cheguei aonde eu queria chegar, né? Falei para ela sobre tudo, sobre o meu nascimento, sobre tudo que eu passei, consegui falar, jogar para fora. Tanto que ela conversou comigo abertamente. E ela falou, só que ela falou assim, ela falou assim, olha, se fosse para pensar bem, eu vou falar a verdade para você, eu não teria te tido, né? Mas depois que você nasceu, tudo mudou, né? claro. Mas se fosse para pensar bem, ela falou, eu sofri muito com você. As coisas eram diferentes, eram outras gerações. Então eu e ela conseguiu jogar para fora. E Muito graças a bom. Deus. Só que consequências da criação, óbvio que eu tenho. Mas a Claro, minha todo liberdade com a mundo minha mãe tem. e com meu pai, graças a Deus, eu tenho. Que bom. Então, mas assim, é, eu ainda não consegui, né, realmente fazer um quadro, né, da história. A gente vai continuar aprofundando, a gente chega nisso, porque eu tenho uma característica, né, que eu sei que eu tenho, né, que é justamente esse questionamento, né, essa busca aí pelas respostas, né. Inclusive, eu descobri isso até dando aula, né, que eu ficava, né, ia no fundo mesmo. Hoje eu falo assim, a pessoa fala, eu tenho medo de dirigir. Eu falo, não, você não tem medo de dirigir. Aliás, eu defendo essa tese, né, medo de dirigir não existe. Eu tenho falado sobre isso. Ontem eu fiz uma live, né, no YouTube, onde teve uma cura de uma pessoa, assim, ao vivo. A pessoa descobriu por que é que ela tinha o trauma, né? Foi lá dentro, lá no inconsciente dela, e trouxe o motivo, né, de ela ter esse problema. Então, aconteceu a cura na live. Então, eu tenho essa característica de aprofundar, né? Eu sou uma pessoa profunda, eu não gosto de coisa rasa, né? Eu gosto de saber, de ir no fundo mesmo, mesmo que esteja doendo no início, mas a gente, né, quando você expõe, né, quando você põe para fora, quando você fala a verdade cura, né? Então a gente vai chegar. E obviamente eu vou pensar em tudo que você me falou, né? Vou digerir tudo isso. Eu também sou uma pessoa muito espiritualizada, assim, eu não tenho religião hoje em dia, eu não tenho mais nenhuma, mas eu tenho a minha espiritualidade, eu busco, né, a ajuda, né,
iluminação, né, do meu eu superior, dos mentores, qualquer nome, na verdade são só nomes, a gente dá nomes, nomes, nomes. Mas, enfim, eu busco uma iluminação, né, busco ajuda. Então, provavelmente na próxima sessão eu tenha alguma outra coisa, alguma coisa para te dizer, alguma ideia. E você também, óbvio, né? Segundo tudo que a gente conversou, de repente trazer informações que vão surgir na sua mente, assim, de repente, sabe, quando a gente começa a trabalhar o inconsciente, começa a mergulhar, né, na nossa vida, na nossa história, em geral, vem lembranças que a gente tinha deixado de lado, tinha esquecido, né, e que são coisas importantes. Às vezes você fala, nossa, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Não, se apareceu, porque tem a ver, entende? Aí, se você quiser até anotar algum insight, alguma lembrança, alguma coisa que você achar importante, anota, tá? Para a É, gente. eu já fui de anotar muito, e depois eu parei bastante. Na época da faculdade estava muito desgastante, eu fiz o tratamento de um ano e meio, com o psiquiatra, devido a fortes dores no estômago mesmo. Era muita coisa, era estágio, apresentação de TCC, trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, era muita coisa. E que hoje não é nada perto do que a gente vê que é muita coisa, né? Mas para minha idade era muita coisa na época. Sim, E naquela aí vem, idade né, era. aquela ansiedade. É, aí eu passei a parar de anotar, não, mas hoje eu vou retomar isso, É até porque tem coisa, importante, como você disse, né, que a gente esquece de falar também, esquece. né? E às Como, por vezes exemplo, são falando dados bem rápido, essa importantíssimos, né? questão, como a última coisa, por exemplo, que eu queria falar sobre, falando de mim, né? Mas envolvendo duas pessoas que é o que eu mais amo nesse mundo, que é minha mãe e o Clayton. A mãe Certo. sempre fala que a mulher tem que obedecer o marido, né? Ela fala assim: olha, o importante é que ele consegue manter toda a casa, ele mantém vocês aí e salvo, e segurança, ele é um bom homem. Tipo assim, eu, claro que eu enxergo tudo isso, mas a questão é, ela passou isso para todo mundo e essa submissão te traz consequências também, Sim. né? Só que ela prega Então, uma coisa que ela não faz, né? exatamente. Lá em casa é o contrário. Só que ela fala Exatamente. isso pra mim. Olha só, Tanto pensa que nisso. a minha irmã mais nova faz terapia. A minha irmã mais nova faz terapia por causa disso. Porque ela fala que ela, no caso lá, também sofre um pouquinho com algumas coisas. E ela falou, Milena, não, isso eu não aceito, né? Não aceito isso, por mais que a mãe fala pra gente ser assim, assim, mas não tá certo. E a gente sabe que não tá certo, Não, né? mas o mais louco, o Mas mais louco de tudo, Milena, é que ela fala, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é o pior de tudo. Se ela ela fosse fala assim, Milena, você assim, tem que ser mais calma. Ó, eu acho que eu sou uma pessoa tão paciente, calma, tão tranquila para agora uma conversar, coisa que eu me e quando espantei. eu desabafo, quando eu desabafo uma coisa ou outra dentro do grupo do WhatsApp com ela, né? Ela fala, mas você não pode ser assim, você tem que ser calma, tranquila, que não sei o quê. Coisa que ela nunca foi. Eu falei, mãe, isso eu já Nunca falei para foi. ela, falei, mãe, engraçado a senhora falar isso, né? Pois A é. senhora nunca me deu esse exemplo e quer que eu seja, né? Agora é engraçado o É que muito você difícil. falou. Você falou que as duas pessoas que você mais ama são sua mãe e o Clayton e seu pai. Não, meu pai, eu não é que mais amo, eu tiro ele. Mas assim, além do amor, o meu pai é algo diferente. É Ah. como assim outra vida, Você ama, você sabe? ama, Ele é você algo ama os inspirador dois, pra mim. você ama os dois, apesar de eles serem assim, né? O Tá seu pai vendo está como em que é, meu outro Deus? grupo, né? Tipo assim, o meu pai tá no grupo assim que eu elevo acima do Clayton e da minha mãe. Tanto que o Entendi. Clayton sempre fala, eu queria ser pro Pedro, ele fala assim, eu queria ser pro Pedro o olhar que você tem pro seu pai. Ele fala, como você fala do seu pai é tão bonito. E assim, o meu pai para mim, gente, ele é uma pessoa é mentira. Se todo mundo quando me ouve falar, fala que é mentira. Meu pai, ele nunca gritou. Meu pai parece mentira. Meu pai ele nunca xingou. Admiro pessoas com educação. Aham. Educação, gente, é em primeiro lugar. Meu pai, ele sempre numa excelência de pessoa,
nunca destratou ninguém. Por isso que eu falei, meu pai, ele respeita qualquer tipo de ser humano. O cara pode ser o crápula. Ele vai tratar aquela pessoa impressionante. Você ia falar, É né, que fora do você acha normal. que tem outras vidas, né? Que você ia falar do seu pai, fala disso aí, assim, que deve ser uma relação mais antiga, é isso Tanto que eu já joguei assim, ó, o que acontece. Eu falo assim, ai, Clayton, nem pra mim arrumar um cara igual meu pai, né? O Clayton fala assim, um pau mandado? Ó, desse jeito. Eu falo, não vejo meu pai como pau mandado. Eu vejo ele em outro nível. Para suportar minha mãe, eu falo, igual eu suporto É você, a gente tem que verdade, estar em outro nível. é A gente tem que verdade. estar muito acima. Isso me passou agora também, sabe? Que o fato do seu pai estar com a sua mãe é porque ele tem um nível de consciência mais elevado e em que essas coisas não Não, afetam tem que ele. ter mesmo, porque, olha, muita coisa não me afeta também. Eu falo pro Clayton. Eu falo, pode brigar. Meu Deus, sempre deixo. Sempre Então, deixo. Só que até eu não sei até onde eu devo deixar. mas não é saudável, né? Não significa que você tem que fazer a mesma coisa, você é outra pessoa, enfim. Ao contrário do meu pai, que se cala, a única diferença entre eu e meu pai que eu vejo é que eu sou muito de conversar. E o meu pai se cala. Ele consegue manter aquilo. Meu pai é muito da leitura. Quando você. Olha, é impressionante. É impressionante. Você Uhum. conversa com ele, ele tem a palavra certa, sabe? Ele tem um conteúdo exato ali. Você sabe É, que é um aconselhador, meu Deus. existe como é que eu vou dizer, um grupo de pessoas, né, que são pessoas mais, tem uma denominação, né, da segunda linha que eu sigo, obviamente, que eu acredito, que são velhas almas, almas mais velhas, almas de muita sabedoria que vêm para a Terra, entendeu? Então, existe esse E grupo não é só realmente. eu que falo isso, Lívia. Não é só eu como filha, Lívia. Se fizessem uma pesquisa, porque eu já ouvi isso de muitas pessoas, meus cunhados falam isso, que tomam meu pai como exemplo, que as pessoas falam, como pode ser pacífico? Como pode ser tão tranquilo e educado, sabe? Como ele leva com leveza as coisas, sabe? Ele vê sempre por outro Seu pai lado da é moeda. doente? Tem alguma doença? Não, né? Pior que não tem absolutamente nada. Até hoje não toma um remédio. 80 Por anos que nas será? costas. Por Nem de que será? pressão. Por que será? Bicicleta, sabe? Anda de bicicleta, anda de a pé a cidade inteira. Quando quer ir de carro, vai, sabe? Ele lê muito. Tanto que os meus presentes, Dia dos Pais e Natal, é livro para ele. Ama ler. Ama ler. E ele lê Não, de a tudo. maior Desde o prova de que jornal assinado. a maior prova de que ele é uma velha alma, né? Uma alma com uma consciência, né, mais elevada, é que ele não tem doença na idade dele. Essa é a maior prova. É uma pessoa que cuida de tudo, né? Que se E cuida, já né? Que sofreu cuida. muito. Eu falo que se fosse ver o sofrimento, né, era para ser diferente. Mas ele tomou a mudança. Olhou para o pai e para a mãe, que ele conta dos pais dele, e tomou a mudança. Foi totalmente diferente, né? Não, na verdade, Sim, não vai é nem que é saber. totalmente diferente. É assim, ele entendeu. Uma coisa que a gente vai falar, né, sobre pais na próxima sessão, a gente vai falar sobre isso, que é uma coisa importante, né? Nós somos metade pai e metade mãe. A gente não tem que criticar e não Aham. tem que julgar e não tem que meter o bedelho, não tem que nada. Simplesmente eles te deram a vida e acabou. Quando a gente entende isso, e eu justamente essa foi o grande ganho, né, da constelação para mim. Quando você entende isso, a sua vida muda e é porque até é um princípio bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra. Então, de alguma forma, ele entendeu isso e ele trouxe e ele vive assim. E então ele realmente conquistou esse nível, né, de consciência amorosa, né, de uma pessoa amorosa, uma pessoa pacífica, Bem etc. elevado, como eu digo mesmo. Exatamente. Então tá, Milena. Como eu te falei, tô intrigada aqui, porque eu ainda não consegui descobrir nada, assim, não consegui entender nada, mas vamos que vamos, porque Vamos com calma, né? eu sou muito persistente, curiosa demais, e a gente vai chegar, a gente vai conversando, vai chegar no ponto, com certeza, né, de descobrir.
Aonde Com certeza. está esse emaranhado aí, né? A gente chama de emaranhado, né, na constelação. Tem algum nó aí na sua vida que a gente não conseguiu chegar hoje, obviamente, né? Primeira sessão, mas que a gente com certeza vai chegar e, e tenho certeza que você vai alcançar aquilo que você quer. A gente sempre alcança, né, na verdade. Quando você busca ajuda é porque você está já pronta para fazer a mudança, né? Pronta para dar esse passo, né? Para um outro nível de consciência, né? De si mesmo, enfim. Tá bom? A gente mantém Tá esse bom. dia mesmo para você, tá bom? Quarta-feira à tarde? Ou vai depender de como esteja Na a sua... verdade, agora que as aulas do Pedro acabaram, e essa semana, como ele não conseguiu sair de casa por estar doente, também acabou quarta. Acabou ontem. Ah, quinta-feira hoje, não é quarta, é Aí, quinta-feira. Hoje é é, quinta. acabou ontem a aula, e aí né, porque eu tenho que voltar pro colégio, e hoje como estava de atestado, eu não consigo nem falar direito. Aí eu vou ter que ver uma pessoa realmente para pagar para ficar com ele, né? Tem uma pessoa já que a gente deixa, e eu quero ver acertar com ela o dia que eu posso, né, deixar um tempo a mais para mim ir para terapia daí, então. Não é Tá. terapia que a gente fala, né? É terapia, sim. Então, você me fala aí, me fala direitinho, com um pouco de antecedência, né, para eu Eu vou me ver programar, tá? Aí você me fala e a gente eu marca, vou ver então. com certinho. Tá bom, Milena? Não, com certeza. Até o final de semana eu te aviso. Legal. E como é que você sentiu a primeira sessão? O que que você está achando? Qual é a sua Para expectativa? mim, para mim o desabafo sempre é bom. Eu gosto de conversar, de jogar para fora. Eu gosto de trocar, de ter troca, né? Aham, Desde que isso não gere muito conflito, né? Que é o que acontece às vezes comigo, né? É, aqui em casa, eu não consigo conversar, porque vão ter apontamentos de erros e isso não é legal. Eu só queria trocar, era só isso, sabe? aham, Conversar e aham. trocar. Mas não adianta. Então, nunca tive esse diálogo assim de botar para fora, né? O que eu falei que a minha mãe prezava muito era a repreensão. Na frente dos outros, não. Humilhação, não. Na frente das outras pessoas, era sempre em casa, que não acontece agora. Só que essa troca de conversa de desabafo nunca teve, a não ser Aham. depois que eu realmente me libertei. Cheguei Que e falei, ó, você tomou a tá na hora, iniciativa, né? né? Uhum, É, aham. tá. Mas você está, assim, satisfeita com a sessão? Você gostou? Você sentiu à vontade? Qual foi a sua percepção? É importante Sim, saber. não, gostei. Ansiosa, né, para a próxima já, Imagino. mas gostei sim. A Devanilde falou muito bem de você, eu já esperava, assim, que realmente fosse algo já do que a gente está conversando, né, sobre constelação, enfim. Aham, E a única coisa que passava antes pela minha cabeça, você sanou a dúvida, que era sobre todos, né, que não, igual você falou, a gente não está julgando ninguém, não está no tribunal, isso foi bem esclarecedor. Eu vejo que todo mundo deveria fazer, todo porque mundo. ali é muito enraizado em algumas coisas, né? Elas toparam, em, sim, assim, em partes, de fazer algumas sessões, se preciso for, porque elas acham que assim vai ajudar o irmão. Mas eu ouvi você, e não é ajudar o irmão, é ajudar elas, né? Então, Com assim, certeza. como elas iriam, né, passar a pensar depois disso? Sim. Então, se for preciso, mais para frente a gente volta a conversar para elas fazerem algumas sessões também. Até para Porque você, talvez, eu entender por acredito, completo o que cada um fez. eu acredito que a Devanilde fazendo já vai mudar muita coisa, entendeu? É porque Ali é o ponto-chave, né? exatamente, porque eu estava, tem uma aluna minha que ela estava, o conflito dela era com a filha, um conflito muito grande com a filha. E aí a gente trabalhou, né, algumas questões e ela foi mudando, né? Foi mudando. E ela, em 5 sessões, ela falou: olha, ela continua. Eu falei para ela: sua filha não vai mudar. Assim, você não pode querer que a sua filha mude. Você Não, não pode falar para ela mudar. Você tem que mudar. Se você mudar, você muda o tratamento, a relação com ela, né? E hoje, realmente, depois das 5 sessões, ela era outra pessoa. Ela falou: Olivia, eu estou calma, as coisas não me afetam,
ela pode falar o que ela quiser, eu tô me olhando de outro jeito, eu vou dormir em paz, eu levanto em paz, está tudo mais leve, acabou, o que que você quer? Que a sua filha mude? Não, minha querida, muda você e muda Ai, tudo. ela é outro ser humano. Igual eu falo pro Clayton, não é porque você saiu da sua mãe, né, que você tem que ser igual em algumas atitudes. Falei, as pessoas erram, elas são humanas, é um outro ser humano. Pega o que Sim, tem de melhor e se liberta do que você não gosta, né? Por mais que, como os conflitos vêm aparecendo, ele vem se afastando, e isso me dói, mas, como eu disse, eu não vou mais interferir, né? Não importa se a Devanil está em outro relacionamento que eles não aceitam, ou que ele não queira mais. Então, a partir de agora, eu sou eu, é isso aí. e eu É a quero melhor mudar coisa essa que você visão, faz. esse No relacionamento. fundo é assim, né? A gente é que acha que está fazendo diferente, mas no fundo só eu. A única coisa A que gente que importa quer sou eu tomar mesmo. partido sobre tudo e todos, Ah, a gente quer tomar É, partido sobre tudo e todos e acha que vai mudar o é mundo. porque ele não está tomando conta da vida dele. Quem toma conta da vida dos outros não está tomando conta da sua. Pode ter certeza disso, porque não dá tempo de tomar conta das duas. Ou você toma conta Não de dá, você, ou você toma conta dos outros, certo? é verdade. Olha, eu costumo Certíssimo. gravar as sessões, tá? Então eu vou, depois eu te mando, vou subir no YouTube, não listado, te mando o link para você ficar com ela guardada, né? Para você rever. É até interessante, de repente, você, nossa, eu falei isso, não tinha percebido, até revendo, você pode ter algum insight, alguma coisa, tá? Então, eu sempre, por isso que eu faço pelo Zoom também, para sempre gravar e ter esse registro, tá bom? Então, assim que eu tiver o link, eu mando para você, e só você vai ter acesso também, é eu e você, óbvio, né? É bem confidencial, tá bom? Tá ótimo, então. Beijo, desejo Combinado. toda a felicidade para você, para Beijão sua família, e a gente se fala pra semana que você. vem. Tchau, Ah, tá jóia. Tchau, tchau, Olivia. Obrigada. eu que agradeço.